temporada segunda, Perspectivas do Outro Lado, por Luiz Servinho. Em 2020, como todos nós sabemos, surgiu uma epidemia global, uma crise na saúde resultante, em parte, da falta de conhecimento de como atacar aquele mal. E ao mesmo tempo em que a guerra contra a Covid, o coronavírus, começou, também teve início uma outra guerra, a guerra da informação, com extensos debates sobre as origens, efeitos e protocolos de tratamento para essa crise sem precedentes. E isso foi particularmente problemático para os profissionais dos sistemas de saúde como eu e aqueles com quem trabalhei, na medida em que procurávamos proporcionar o melhor cuidado possível em uma atmosfera de enorme confusão. Com o avanço da pandemia, tornou-se evidente que a humanidade estava dividida em grandes grupos: os doentes, os profissionais da medicina, os políticos e aqueles que regularmente usam e abusam das redes sociais. Aqueles que estavam doentes eram afligidos por um contágio que se movia com uma velocidade impressionante. Médicos e enfermeiros lutavam contra um inimigo com quem nunca haviam se deparado antes. Os políticos, todos alegavam estar tentando controlar a situação. Mas ficou claro que muitos exploravam a crise em benefício próprio. E as redes sociais divulgavam muita informação verdadeira, mas também eram acompanhadas por uma abundante quantidade de desinformação falsa, inexata e frequentemente alarmista. Por uma perspectiva médica da frente de combate, eu, juntamente com a minha esposa e filha, vimos a pior face da pandemia. Muitas pessoas não tomavam cuidado com elas mesmas. Outras escolheram ignorar medidas coerentes de proteção. Esse comportamento era frustrante, fazendo com que o nosso trabalho de tratar os doentes ficasse ainda mais difícil. O avanço rápido da pandemia da Covid desacelerou, e todos nós esperamos que o pior tenha passado. Mas durante esse tempo eu me defrontei com outra perspectiva, pensando a respeito do grande número de pessoas que estão infectadas por uma enfermidade pandêmica e ainda mais devastadora. A Bíblia a chama de pecado e sua taxa de fatalidade alcança 100%. No livro de Romanos, no Novo Testamento, vemos essas declarações: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a outra declaração é: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas declarações se encontram em Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Como médico, assim como meus colegas, eu me esforço para proporcionar tratamento e cura para meus pacientes. Entretanto, estou consciente de que, apesar de todo o meu esforço, eles e todos nós vamos morrer um dia. E isso levanta a questão: o que acontece então? Outro versículo do livro de Romanos explica a cura que Deus providenciou para todos quantos a aceitarem. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Eu pensei sobre o nosso Pai Celestial. Ele viu como a sua criação estava agindo em desafio e rebeldia contra suas prescrições para uma vida frutífera e bem-sucedida. Em seu Filho, Jesus Cristo, Deus enviou os meios para salvá-la, mas as pessoas ainda têm que decidir se aceitam ou não essa cura. Muitas pessoas insistem em fazer o que desejam, sem pensar a respeito ou ignorando as consequências eternas que elas enfrentarão, inevitavelmente. Se nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós somos os funcionários da saúde espiritual de Deus. E nós precisamos trabalhar para levar a promessa da sua salvação, fazendo discípulos. Os convido a ler Mateus 28:18-20 e Atos 1:8. Pois além de ajudar pessoas a receberem a Cristo e sua provisão contra a morte espiritual, é também nosso dever fazer deles discípulos para que no devido tempo eles possam ir e dar fruto.
o fruto que permaneça, como diz João 15,16, para a eternidade. Como mentores, discipuladores e mestres, podemos fazer nossa parte na luta contra a pandemia espiritual, da qual ninguém pode escapar. E você? Está fazendo parte nessa luta? Próxima semana tem mais e o tema vai ser genéticas, circunstâncias e escolhas. Desejo a todos uma semana mais que excelente e que o Senhor nos abençoe a todos.